Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 57 do Café com Política, que tem um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Sempre comigo, Reinaldo Cafeu, e as participações aqui dos jornalistas. Consultor Kleber Santos. Kleber, bom dia. Bom dia, Cafeu, bom dia aos nossos ouvintes que mais uma vez nos honram com a sua audiência. Jornalista João Jabur. Bom dia, Cafeu, bom dia à nossa audiência através do rádio e da internet. Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. Bom, daqui a pouquinho nós teremos a presença aqui também do advogado Leonardo Góes de Almeida, especialista na área de direito digital. Bom, vamos então à nossa pauta, a discussão, um tema que tomou aí vulto, né, que de certa maneira neutralizou, né, o Bolsonaro vai para a AgriShow, lá ovacionado, milhares de pessoas na rua, depois no Congresso Nacional você tem uma vitória, né, da oposição, porque aquele texto da fake news acaba sendo postergado e na sequência sai a notícia dessa questão envolvendo o Bolsonaro, uma adulteração da carteira de vacinação e a prisão de 6 assessores, tendo como pivô principal aí o tenente-coronel Mauro Cid. E aí, Kleber, foi uma jogada de mestre da oposição usando a estrutura do Estado? Porque é curioso ter que falar isso, porque você tem um ministério, um Supremo Tribunal, né? Você tem uma Polícia Federal que é órgão de Estado. Imaginar que possa ter algum tipo de utilização política disso parece uma distância. E o que é curioso também, não recomendada, né, a busca e apreensão pela PGR, né? Como é que você viu todos esses fatos aí durante a semana? Olha, Cafeu, ontem eu vi diversas pessoas na internet questionando, perguntando o que tem a ver a ficha de vacinação do ex-presidente da República e da família dele com o ato, por exemplo, de 8 de janeiro. Quer dizer, em tese, não teria nada a ver, mas está acontecendo o seguinte: como a gente sabe, o ministro Moraes comanda o inquérito das milícias digitais e dos atos de 8 de janeiro. Portanto, para ele ter poder para investigar e até condenar uma pessoa no âmbito dessas operações, a pessoa tem que estar, de alguma forma, envolvida nesse processo. Então, o que o delegado fez? Alegou, o delegado que fez o pedido para ele, alegou que esse ato de auxiliares do presidente tem ligação mesmo que indireta com as motivações para o ato de 8 de janeiro. Então, é uma alegação aparentemente forçada, com o intuito claro de trazer Bolsonaro para Alexandre de Moraes, que, como todos nós sabemos, tem sido muito duro nas ações contra o ex-presidente Bolsonaro. E aí, Jabur, é um fato político importante, contudo, o que a gente tem visto em termos de repercussão é 2 pesos, 2 medidas, um rigor muito grande, tomar um vulto muito maior do que porque é um ato que estão tentando criar pelo menos essa narrativa que pode ter sido um hacker, ele desconhecer. Como é que você viu toda essa divulgação num país com tantos problemas estruturais e a gente aí discutindo carteira de vacinação? É uma disputa política que ainda permanece do ano passado, né? Quase que particular entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Bolsonaro. Existe um fato jurídico possivelmente, né? Porque há indícios aí de que possa ter havido adulteração. Isso não é uma prática muito recomendável, principalmente para um presidente da República. Eu só lamento, assim, que há uma mistura, como eu acabei de dizer. E há também, talvez até isso os juristas podem dizer melhor, os advogados, já chegou o nosso convidado aqui, há talvez uma forçada de barra. Eu vejo opiniões de ambas as vertentes aí. Há daqueles que acham que o Moraes está forçando centralizar nele todas as ações, os inquéritos envolvendo o Bolsonaro, e lá no tribunal ele tem uma gordura, porque ele conduziu a eleição de uma forma firme, de uma forma em que os outros ministros acabaram tendo que meio que ceder para ele assim a hegemonia desses assuntos envolvendo o ex-presidente. Então é o Brasil ainda se ressentindo da polarização que já vem de algum tempo, né? E já aqui na nossa bancada, o advogado Leonardo Góes de Almeida, especialista na área do direito digital, integrante do escritório Maia Sociedade de Advogados. Bom dia, prazer em tê-lo aqui, Leonardo. Bom dia, Cafeu, bom dia a todos da bancada. E aí, como é que você viu esses atos aí?
mesmo por que questionar a legitimidade do Alexandre de Moraes ter puxado para o seio dessa questão das investigações dos crimes digitais, essa questão envolvendo a vacinação, a adulteração, da possível adulteração aí da carteira de vacinação do Bolsonaro e da sua família? É interessante o que o Jabor disse, né, no que diz respeito a essa polarização, que inclusive ela vem ao encontro do mote aqui da nossa entrevista, que o PL das fake news também criou toda uma polarização. E isso vem desde antes, aliás, né, sem entrar muito ao mérito do poder político. No que diz respeito ao inquérito propriamente dito, conforme o Jabor trouxe, tem uma discussão acerca até da legitimidade da abertura dele, né? Lá atrás, o ministro Alexandre de Moraes, depois chancelado pelos demais ministros da Suprema Corte, em cima de uma interpretação do próprio regimento interno da Suprema Corte, acabou, né, abrindo esse inquérito que alguns autores, com todo respeito, definem como o inquérito do fim do mundo, né? Tem até uma obra referente a isso. Então, do ponto de vista processual, jurídico, há algumas ressalvas com relação à sua instauração. Agora, a consequência disso, a amplitude disso, né, que vem chegando agora até essa suposta infração sanitária cometida aí pelo ex-presidente da República, a gente não está se debruçando de uma maneira desprovida de paixões, né? E conforme o Café mesmo disse, a gente tem tantos e tantos problemas de ordem estrutural, quiçá até conjuntural. E agora a gente vê, né, um dos pequenos, entre aspas, crimes que supostamente o presidente tenha cometido, e está se criando uma gritaria em torno disso. Não que não tenha que ser apurado, né? Mas é interessante que a gente está contaminando as discussões em prol do Brasil em cima de ideologia e de partidarismo. A doutora Andréa Salcedo mandou um abraço aí e parabeniza você por estar aqui conosco. Vou aproveitar também, é um tema que acabou tendo a decisão no dia de ontem, foi formada a maioria para invalidar o indulto presidencial para o Daniel Silveira, né? Nós temos ainda 4 votos, mas já tem os 6 votos necessários, né? Vão votar depois do dia 10, Gilmar Mendes e ainda, daqui a pouco é o Fux, e o Cássio Nunes e o André Mendonça também não votaram ainda, mas já constituiu maioria. Então aquele indulto que o presidente Bolsonaro concedeu a Daniel Silveira já estaria invalidado. Qual que é a sua visão jurídica disso? É interessante que mais uma vez a gente também consegue trazer um link com o PL das fake news no que diz respeito ao artigo que estende a suposta imunidade parlamentar na sua ordem material também para as redes sociais, e aí o YouTube, que no caso é onde ele acabou fazendo aquela série de críticas que alguns assim definem, e uma série de ilícitos que assim outros definem, o deputado do Rio de Janeiro acabou perpetrando. Assim, do ponto de vista jurídico, Café, o indulto, ele é uma prerrogativa do presidente da República, ponto. De modo que, se está lá previsto na Constituição e ele acabou, o presidente acabou fazendo uso dessa prerrogativa, não tinha que se discutir muito além disso. Porém, mais uma vez contaminado por todo o debate passional que envolve isso, chegou-se, né, a discussão até o Supremo que teria um desvio de finalidade, teria ampliado o presidente da República no que diz respeito à sua competência para garantir esse indulto ao deputado. Então, assim, do ponto de vista técnico, na Constituição está que é prerrogativa do presidente da República. Agora, com relação ao mérito, é a primeira vez que isso acontece na história, né, recente do Brasil, desde que a Constituição de 88 foi promulgada, nunca houve a concessão do indulto dessa natureza. Do ponto de vista jurídico, então, eu posso dizer que é prerrogativa do presidente da República. Agora, se eu for aqui partir para a questão se deveria ou não deveria, aí eu estou entrando numa questão de ordem meritória que eu acho que acaba ultrapassando um pouco da questão jurídica, mas ultimamente tudo tem ultrapassado um pouco a questão jurídica. Como é que você viu isso, Jabor? Nós vivemos, eu acho que o Albert Einstein, vou fazer uma comparação grosseira aqui, mas o Einstein deveria rever a teoria da relatividade dele, né? Porque nós vivemos a era de um relativismo atômico, explosivo, né? Tudo pode ser interpretado, mesmo as leis, aliás, as regras mais claras, aquilo que o Leonardo disse agora, né? É uma prerrogativa do presidente, ele usou,
deixa pra lá. O país está cheio de grandes problemas. Tudo bem, deixa pra lá, caso não haja algum ilícito grave aí, mas não se sabe. Eu não vi, pelo menos, o próprio Leonardo não traz aqui algo assim que a gente possa tornar palpável. Então tudo pode ser revisto, tudo. Decisões, leis, regras que são aparentemente mais claras. Então nós vivemos um relativismo e que tem a ver com essa paixão política, ideológica que tomou conta do Brasil, né? Todo mundo pode tudo. Ô Kleber, até o passado é incerto no Brasil? Tá sendo revisto, né? Até os livros de história estão sendo revistos. revistos. Querem reescrever o livro de economia, né? O presidente. Bom, teve alguém agora que sugeriu reescrever a Bíblia. Xuxa Meneghel. Grande filósofo, né? Filósofa Xuxa Meneghel. Então, realmente... Amor, meu grande amor. Já pensou? Esse filme? Não, exato. Então é difícil, né? O Supremo como tutor da presidência da República. Bom, o doutor Leonardo citou algumas vezes aí a PL do fake news, alguns chamam PL da censura. Vamos contextualizar, Bizarra. Está em tramitação, né? Desde 2020 teve seu início no Senado Federal. O texto é de autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB, e tem como relator o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB. O projeto propõe a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O PL das fake news propõe a regulação das plataformas digitais como Google, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, serviços de mensagem instantânea como o WhatsApp e também o Telegram. Então tá aí e foi colocado como urgente, né? E a partir daí no Congresso não precisaria passar pelas comissões, especificamente na Câmara dos Deputados. Quando o Arthur Lira percebeu que não teria maioria, ele abriu o expediente por volta de 18 horas, vendo as manifestações de toda a articulação à oposição ao governo, percebendo que iria perder, ele tem uma prerrogativa regimental de que ele pode suspender a votação. Foi o que ele fez. Agora ele está em viagem na Europa, está deixando esfriar. Há uma informação da liberação de emendas parlamentares que poderiam chegar a 10 bilhões de reais para convencer alguns deputados a tirarem o apoio a votação contrária, né? E essa questão ficou pendente. E aí, doutor Leonardo de Góes Almeida, o Góes Almeida, o questionável é o quê? É o controle. Eles tiraram aquela coisa de um conselhão, mas criaram lá um comitê que pode investigar. É um olhar de que estão tentando criar juízo de valor sobre algo que é quase que inadmissível. Então, tudo que se refere à internet, a sua regulamentação, desde sempre, é alvo de duras críticas, desde aqueles que realmente entendem o funcionamento da rede mundial de computadores, mas isso acaba passando por dos mais variados nichos, né? Porque hoje a nossa realidade digital, ela, como alguns filósofos dizem, é irreversível, embora dá para discutir essa questão da reversibilidade. Mas olha o nome da lei, Café. Lei da Transparência, da Liberdade e da Responsabilidade. Quando a gente pega esse modelo que está sendo proposto no Brasil, e mais uma vez é muito importante a gente dizer o seguinte: quando a gente faz uma ressalva do âmbito jurídico, não quer dizer que a gente está apoiando X ou Y, antes de passionalizar mais uma discussão, tá? Ela traz uma série de previsões inspirada inclusive no regulamento europeu, tá? Então existe uma lei correlata na União Europeia que passou a vigir em fevereiro desse ano também, e ela preconiza basicamente em atribuir responsabilidade às chamadas Big Techs, essas grandes empresas de tecnologia que têm um alcance gigantesco aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, né? De modo que elas teriam que ser responsáveis, solidárias no que diz respeito à profusão de conteúdo que seria inverídico, um eufemismo aqui, né, para as fake news, mas aí a gente vai entrar numa outra discussão também do que seria ou não seria fake news, tá? Mas basicamente, o projeto, ele amplifica vários textos que já estão na nossa legislação constitucional e infraconstitucional. Não tem muita novidade ali, né? Então se cria uma algazarra em razão de privacidade, intimidade, da questão no que se refere aos crimes contra a honra, as infrações sanitárias. Tudo isso acabou sendo também propulsionado em função dos ataques de 8 de janeiro e criou-se aí uma grande celeuma muito em função, e legítima, aliás, pelos ataques às escolas, que aconteceu tanto aqui em São Paulo, né, quanto também lá no interior de Santa Catarina. Assim,
O projeto é longo, são mais de 5 dezenas, o projeto de lei é longo, eles têm mais de 100 páginas com relação à justificativa, relatoria e tudo mais, são mais de 50 artigos e, conforme o Bizarra disse, o projeto de 2020, houveram aí dezenas de audiências públicas e já tentou o governo, no mandato passado, em 2022, antes das eleições, de levar para o plenário em critério de urgência. Isso não foi alcançado e agora, mais uma vez, a toque de caixa tenta se levar. Então, assim, primeira coisa, a regulação da internet ela deve acontecer, ponto. A nossa legislação, a gente tem o Marco Civil da Internet que é de 2014 e ela não é que ela está obsoleta, mas ela não consegue agasalhar por completo os maiores problemas que a gente vem enfrentando ultimamente. Agora, também ser empurrada a toque de caixa, goela abaixo, tendo como subterfúgio interesses que são legítimos, aí também a gente tem que rediscutir. É aquilo que a gente chama do direito das jabuticabas que são colocadas nos projetos de lei e tenta passar goela abaixo, né? Enfim, eu tô aqui hoje para responder as dúvidas tanto da bancada quanto dos ouvintes, né? Mas eu vejo com certas ressalvas, porém, sei que isso deve ser melhor discutido e, conforme o deputado relator disse na terça-feira, por mais que a gente saiba que é um jogo político e tudo mais, faz parte, né? Isso deve ser levado às demais lideranças, deve ser melhor rediscutido para chegar a um texto que seja não consenso, mas próximo do consenso, seja da situação da oposição. Kleber. Bom, 2 dias depois do adiamento da votação do PL das fake news na Câmara, o ministro do Supremo, o Dias Toffoli, ontem liberou para julgamento a ação que trata sobre as regras definidas do Marco Civil da Internet para responsabilizar os provedores. Quer dizer, a minha pergunta é a seguinte: o STF pode usurpar as prerrogativas do Legislativo? O STF pode passar a fazer leis ao invés de interpretá-las, que constitucionalmente é a função do STF? Então, a questão de se pode ou não pode, a gente vai responder que tecnicamente não poderia, mas principalmente na última década, a gente vê o STF protagonizando, né, inúmeros debates que seriam das casas legislativas. Aquilo que a gente chama de ativismo judicial. Então, conforme você bem disse, Kleber, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e teria que, assim como a Suprema Corte dos Estados Unidos, se limitar a dizer o que é constitucional ou não. Mas a gente vê uma ampliação absurda com relação às matérias que são ali definidas, e inclusive esse termo usurpação, no nosso juridiquês, a gente diz que, na verdade, como o judiciário não deve se esquivar de apreciação de nada, e quando não tem lei, o Supremo, então, deve, entre aspas, legislar, que seria esse ativismo judicial. É uma pena que isso venha acontecendo, tá? Em algumas situações são justificativas bem plausíveis, né? Porque a gente vê um certo retardamento por parte do Congresso Nacional em editar algumas leis, mas é aquilo que eu disse também anteriormente quando eu estava falando com relação ao indulto da pergunta feita pelo Cafeu. Se eu acho que deve ou não deve é uma questão, o que a Constituição preconiza é outra. Então, nas regras do jogo, a Constituição, ela tá lá, a legislação infraconstitucional, aonde você encontra o Marco Civil da Internet, tá lá estipulado, né? De modo, então, que tem que ser respeitado. Ponto. Essa discussão agora, e ela vem bem a calhar com esse momento que se analisa o PL das fake news, com relação a essa responsabilização, é que tecnicamente seria impossível que os provedores de aplicação, que assim são definidos pelo Marco Civil, conseguissem fazer um controle prévio de tudo que é publicado, tá? A gente está falando de bilhões de usuários e não tem como eles criarem algum mecanismo de coibir esse conteúdo única e exclusivamente no Brasil. E o que dificultaria a solidariedade que estão tentando colocar. Exatamente. E aí, assim, um ponto que eu acho que é crucial, que merece nossa atenção, é com relação ao impulsionamento pago, Cafeu. Propaganda. Porque a gente está aqui num veículo de comunicação, jornalismo sério, e quando chega um patrocinador aqui, vocês não veiculam qualquer tipo de propaganda, sob pena de responsabilização subsidiária ou solidária em alguns dos casos. E de repente, não mais que de repente, hoje a gente tem as Big Techs que propulsionam o maior alcance de propaganda no planeta, ganhando dinheiro,
e simplesmente, em muitas das vezes, veiculando o que seria a tal desinformação. Perfeito. Bom, até agora era política, agora é o café. Chegou o café Muito aqui, bom. né, da Metropolitan Restaurante. Queremos agradecer a parceria, né, para tomar. Tá bom o café, meu caro Kleber? Muito bom, cada vez melhor. João Jabur, você tem uma pergunta? Tenho. Fazer uma consideração aqui antes. O ponto nevrálgico, né, como o Leonardo colocou, é de fato a responsabilização ou não das Big Techs sobre o que circula. Isso que você acabou de dizer para mim, acho que é o ponto mais nevrálgico ainda. Alguma regulamentação, alguma responsabilidade as Big Techs têm que ter. Porque essa discussão, liberdade de expressão versus, entre aspas, né, direitos individuais e agora coletivos, haja vista aí as tentativas de golpe, a terrorismo, é uma discussão já antiga, né? Essa discussão se faz há muitos anos, até décadas, e no caso da mídia tradicional, no caso jornal, rádio, TV e etc., a mídia é responsável pelo que publica. A mídia é solidária quando há uma infração, um crime contra a honra, contra a vida do sujeito e também coletivamente, não é? Claro. E o Marco Civil da Internet não responsabilizou as Big Techs em nada, né? Por quê? Aí vem uma outra questão polêmica, porque as Big Techs não se consideram mídia, elas se consideram um canal. E mídia é mais especificamente definida, né, do que esse canal. Mas seja canal, seja mídia, tem que haver algum tipo de freio nessa onda degenerada de fake news, de mentira e de organização de atos e eventos ilegais. Então, eu acho que tem que se encontrar um ponto, e eu acho que foi até sábia a decisão lá do Congresso, embora motivada por interesse político do governo, que iria perder, motivado também por uma maioria do Congresso, que é conservadora e que defende a não regulamentação, mas é a tal história, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Aquela decisão foi boa, porque deu um time na discussão que é complexa demais. Mas poderia ter evitado se não fosse caráter de urgência, né? Passa pelas comissões, exato, porque daria para ouvir os provedores, daria para ouvir as Big Techs, poderia melhorar, né? E aquilo que o Dr. Leonardo acaba de falar, como controlar isso com milhões de usuários, esse é o bilhões, né? Bilhões. Nós estamos falando de bilhões. Como é que né? Porque o jornal, você tem lá quanto espaço de publicidade? Sim, tem um espaço X. Aqui no programa não adianta botar mais 20 patrocinadores, que nós vamos ter um programa de patrocinador e não de notícia. Então a gente consegue visualmente fazer o filtro. Agora, o Café está em Bauru e publicou alguma coisa. O Kleber foi para o Japão e publicou alguma coisa. Como fazer esse policiamento? Então, para complementar essa situação. Aí deixa eu complementar também, que aí cai na subjetividade, que eu acho que é perigosa, e que por isso que precisa do tempo para discutir muito. Precisa analisar o que a Europa decidiu lá. Porque se as Big Techs aceitam o que foi decidido na Europa, vai ficar contraditório não aceitar aqui. E elas estão resistindo. Mas estão resistindo, talvez até legitimamente, porque tem muitos pontos obscuros ainda, não muito claros. E se cai no campo da subjetividade a decisão ou a definição, e ainda mais jogando no colo delas, é perigoso, não só para elas, que o problema delas é financeiro, elas vão ter custos a mais para administrar tudo isso. Elas não estão muito preocupadas com liberdade de expressão, de opinião e etc. Agora, nós estamos, a sociedade está, né? E isso é sagrado, obviamente. Aliás, na Constituição brasileira, me parece que o doutor Leonardo me corrija, estão no mesmo plano, né? A liberdade de expressão e as garantias individuais dos cidadãos e mesmo coletivos, né? Artigo 5º, se não me engano. Quer dizer, olha, não tem hierarquia, não tem uma mais importante que a outra, né? Então nós estamos discutindo isso também, né? E é muito complexo. Parou-se de discutir nesses últimos 2 anos, de 2020 para cá, e agora se retomou a toque de caixa com urgência, que estava errado. Não pode ser assim mesmo. E aí que foi a grande reação. Exatamente. E foi boa a reação. Você vê, tem decisões que mesmo motivação política, ideológica, as decisões são corretas. E o Congresso acertou nessa. Aí Orlando Silva do PCdoB vai no Twitter dizendo: não, eu pedi para retirar para a gente discutir um pouco mais. Ora, meu camarada, se queria discutir mais, não tivesse pedido caráter de urgência para passar pelas comissões. E já abriram mão de alguma coisa. E olha, só para terminar, eu tenho um certo trauma dessa discussão por conta daquela tentativa do governo Lula 1 de regulação das mídias. Aquilo foi uma coisa absurda, que até depois o próprio PT reviu. Franklin Martins. Mas parece que está no DNA, né? Tem alguma coisinha ali que fica pipocando. Porque tem o revanchisminho também do Lula
que não se conforma com o que é veiculado ali. Então tem um tipo de viés também de perseguição e de tentar policiar. Doutor Leonardo, ele, dentro desse contexto geral que o Jabbour trouxe aí, o que nós podemos acrescentar? Conforme o Jabbour trouxe, de fato, a questão da liberdade de expressão, ela está no rol dos direitos e garantias fundamentais lá no artigo 5º da Constituição, tá? Só que essa liberdade de expressão, ela não tem um caráter absoluto, ok? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, além dessa questão envolvendo impulsionamento e propaganda paga e tudo mais, a gente pode começar de uma postagem numa publicação normal, onde a gente vai separar o que é liberdade de expressão e o que é crime, tá? Existem algumas coisas, no geral, que não importa, que eu acho que a bancada e todos os nossos ouvintes vão ser unânimes em bater o olho e definir o que é crime, ponto. Tá? Então, isso seja aqui na rádio, seja na rua, fisicamente, seja pela internet, crime é crime. Tem um julgado muito interessante do então ministro Sepúlveda Pertence, lá no começo desse século /milênio, que ele diz que a invenção da pólvora não teve que redefinir a classificação de homicídio, ok? Então, assim, crime é crime e ponto final. Agora, trazendo tudo isso, né, que tanto o Jabbour quanto o Café trouxeram à baila aí, né, a gente vai encontrar regulamentos paralelos, como eu poderia dizer, do mesmo alcance, seja na Europa, seja na Austrália, seja nos Estados Unidos. E quando, Jabbour, você diz que se eles aceitaram lá, por que eles não vão aceitar aqui? Não é bem por aí. Lá eles não aceitaram também. Ainda não? Não, assim, não aceitaram, mas acabou sendo... Engoliram. Se enquadraram. Se enquadraram. Assim, para vocês terem uma ideia, que é um outro ponto sensível também, que envolve muito a classe jornalística, tem uma discussão grande com relação à remuneração jornalística explorada pelas Big Techs, que é um ponto também que... é a questão do direito autoral. É a questão do direito autoral, que isso também estende-se, além do jornalista, estende-se também aos produtores de conteúdo no geral, os artistas também. Enfim, tem toda essa discussão. Eu trago esse dado à baila aqui, porque na Austrália foi onde pegou. Na Austrália, o Facebook chegou a ameaçar retirar do ar se isso fosse para frente, ok? No que diz respeito à questão jornalística. Na Europa, o que se refere a impulsionamento pago, já vindo em encontro com o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, que é também a base da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, também teve uma algazarra gigantesca. Nos Estados Unidos a mesma coisa, só que assim, tem um detalhe. Parece-me que as Big Techs tratam o Brasil de uma maneira um pouquinho diferente desses outros países, tá? Porque assim, da mesma forma que a gente vai defender, e é legítimo, até assim, fazendo outro link, o Telegram foi suspenso no país esses dias por causa de não acatamento de uma decisão judicial, era da Justiça Federal, né? Em primeira instância ainda, enfim, daí cabe uma outra discussão se um juiz de primeira instância pode vir a proibir um serviço de mensageria instantânea, que o PL traz agora essa expressão. Impactando milhões de pessoas locais por uma decisão individual. Tal qual isso aconteceu anos anteriores com o WhatsApp, né? Por 2 vezes. Um juiz de primeiro grau de uma comarca, com todo respeito, do interior do Sergipe e outro da Baixada Fluminense, na verdade foram 3, teve uma também na Grande São Paulo, decisões assim que são discutíveis quanto ao alcance. É claro que combater organizações criminosas, combater atentado à democracia, tudo isso é legítimo. Agora a questão é a extensão no que diz respeito à proibição, suspensão e por aí vai, né? Então assim, eu queria trazer esse ponto, porque sempre falo, e a legislação correlata? Como é que aconteceu nos outros países? Nunca eles se conformaram. E é interessante dizer aqui também que hoje, dos 10 maiores bilionários do planeta, pessoas físicas,
mais de 50% estão interligados com essas big techs. As empresas mais valiosas do planeta... O mercado brasileiro é um dos principais em termos de faturamento e resultado. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem um dado recente, a gente tem mais smartphones do que pessoas no Brasil, né? A gente tem mais de 250 milhões de smartphones. 3 por 1 já chegou, né? quase. E aí de repente a gente vê uma falsa noção não do povo brasileiro, mas do geral. Posso trazer outros dados de outros países aí que foram muito afetados pelas big techs, chegando assim a uma sangria desatada, como foi o caso no Sri Lanka, por exemplo, né? E a gente observa aqui no Brasil que muita gente acha que a internet se resume a essas big techs. E de fato, do jeito que vende-se pra gente, até os planos de telefonia e tudo mais, parece que não existe internet fora do Google e que não existe internet fora da Meta. A Meta que contempla Facebook, Instagram e WhatsApp, né? E aí você vai ter um Twitter, vai ter um TikTok e daí o pessoal pensa, fala, não, aí o LinkedIn se resume a isso? Tem a UOL, enfim, eu tô passando aqui algumas plataformas que o pessoal acessa, tem algumas de alcance regional, né? Claro, né? Fazendo aqui uma correlação ao grupo aqui da 96 FM da mesma forma, mas assim, a gente tem também que repensar essa questão de alcance da internet, né? Tem até fica aqui a sugestão à bancada e aos ouvintes, um livro que foi recentemente traduzido para o português, que chama A Máquina do Caos, que é de um jornalista do New York Times, que ele traz toda a evolução da Big Tech e como ela influencia no nosso cotidiano. Com apoio de Brambila, acreditando no futuro. Hoje, na bancada, Kleber Santos, João Jabu, Ricardo Bizarra, eu, Reinaldo Cafeu, e temos aqui o Dr. Leonardo Góes de Almeida, que é especialista na área de Direito Digital, associado ali do Maia, Advogados Associados. Então, Leonardo, só para a gente fechar a questão do PL, né? Eu estranhei o posicionamento, principalmente do ministro da Justiça, né, o Flávio Dino, em relação ao, vamos considerar, editorial, né, do Google, né, apontando uma opinião do CEO dele aqui para o Brasil em relação a esse PL, né, ele fazendo ali uma crítica. E veio ali uma multa se não tirasse e tudo mais, né, e houve sempre uma colocação, mas peraí, contrário não pode, a favor pode, não são dois pesos, duas medidas. Como é que você viu esse ato, vamos dizer, do Ministério da Justiça em relação a essa publicação no Google, que depois foi obrigado a retirar esse link que estava ali? Bom, primeira coisa, eu acho que assim, independentemente da vilanização que está se atribuindo ao Google, ele tem o direito de se defender, né? Ele tem o direito de expor as suas ideias, os seus dados e debater junto ao governo, à sociedade civil, com relação ao alcance desse projeto de lei. Ao mesmo tempo, Café, não tem nenhum santinho nessa história, a gente sabe muito bem, né? E considerando que a Google hoje representa quase 100% da ferramenta de busca entre os usuários brasileiros, a partir do momento em que cada um abre o Google e de repente tem um link ali embaixo que redireciona para o blog do Google, trazendo a seguinte expressão, que o PL pode prejudicar o funcionamento da internet, dá para se discutir, a palavra é essa, discussão, né, quanto a um suposto abuso do poder econômico por parte do Google. Então, assim, como a gente está numa gritaria aí, defendendo ideologia e por aí vai, né? Eu acho que é um tanto quanto autoritária essa decisão por parte, seja do Supremo, ou por parte também, conforme você disse, o ministro Flávio Dino acabou invocando alguns órgãos dentro do Ministério da Justiça para que compelisse o Google a dar explicações e até retirasse, até aquilo que a gente estava conversando aqui com o Kleber, fizesse uma contra-propaganda. Então, se o Google colocasse um link ali aprovando o PL, então tá tudo bem? Não, também não estaria tudo bem, né? Então, assim, a gente tem que deixar um pouquinho as paixões de lado e efetivamente discutir esse tema. Tem até uma expressão um pouquinho que parece contraditória, que o nosso PL, ele seria uma espécie de autorregulação regulada para as Big Techs, ok? Que é um termo que vem do compliance, de modo que a gente tem as normas, né, regidas pelo Estado, e dentro dessas normas, essas Big Techs se regulariam através de termos de uso, política de privacidade e por aí vai. Então, assim,
eu acredito que o Google acabou extravasando, mas também a resposta foi um tanto quanto desproporcional. Então, eu acho que, por mais que seja fruto de uma conveniência política, que esse projeto de lei tem que ser rediscutido, tem que ser debatido. Ele vem sendo debatido não só desde 2020 com a proposição do Senado, mas nas últimas 2 décadas a gente teve várias discussões profícuas que geraram, entre outras coisas, Está de volta Café de dados. Então eu acredito que o projeto de lei da fake news tem que tender a esse mesmo caminho. Bom, nossos ouvintes aqui se manifestando, a Silvia Pitoli Faustino, eu fico muito preocupada com esse regulamento porque não tem uma justiça igualitária, alguns são mais iguais do que outros, então isso no Brasil é para calar a boca da direita mesmo. A Sula, lá de Bariri, o objetivo do fato é realmente bloquear a mídia, essa liberdade de expressão vai acabar. O Lula quer controlar toda a mídia, que ele vai mostrar somente porque ele quer. Tá aqui, são as manifestações. Bom, vamos mudar um pouquinho do tema, nosso tempo aqui urge, como disse aqui Kleber Santos. Vamos contextualizar, meu caro Bizarro. Você tá mais calminho, Bizarro? Você tá um pouco mais agitado. calminho, eu tô tentando arrumar a câmera aqui. Tá agitadinho aí. Fala do decreto Vamos lá, legislativo. olha, o projeto do decreto legislativo que cancela parte das alterações feitas pelo atual governo ao marco legal do saneamento básico, né? O plenário da Câmara, inclusive, aprovou na noite dessa quarta-feira um projeto de decreto legislativo que pretende sustar parte das mudanças feitas recentemente pelo governo do presidente Lula no marco legal do saneamento básico. Na prática, o projeto quer tornar sem efeito vários trechos de decreto do Lula sobre o tema. O placar foi de 295 votos a favor e 136 contra. Houve uma abstenção. O texto agora segue para análise do Senado Federal. Kleber Santos, foi uma derrota importante. O marco do saneamento traz a iniciativa privada muito fortemente. O Lula queria que as estatais pudessem participar e ter até preferência. Me parece aqui que o PT não vai ter vida fácil lá no Congresso, né? Olha, Café, foi um susto para o governo essa derrota na Câmara dos Deputados. Aliás, nessa semana o governo teve 2 grandes derrotas no Congresso. A retirada da pauta do PL, das fake news, e também essa questão da votação do marco legal, em cima do marco legal do saneamento. Qual a leitura? Entregar ministérios para um partido não garante apoio dos deputados desse partido. É isso que está se vendo. Não basta ceder ministérios para as cúpulas do partido. Tem que atender no varejo, principalmente em relação à liberação de emendas. Tem muitas emendas pendentes para serem liberadas por conta das negociações ainda da PEC da transição. Então, diante dessas derrotas, o presidente Lula ontem fez aquilo que ele sabe fazer muito bem, liberou bilhões para as negociações com parlamentares. Então, a partir de agora, a verba vai ser usada na compra de equipamentos, reforma de unidades de saúde, programa Saúde da Família, mas o que a gente viu aí é que realmente havia uma certa até tranquilidade do governo e houve aí um sinal vermelho até, não é nem amarelo mais, é vermelho, e aí ele vai ter que trabalhar no varejo, conversar, e o que se está falando nesse momento, o alvo da vez é o Alexandre Padilha. O Centrão está pedindo a saída do Padilha, estão reclamando dele, e eu acredito que ele pode cair logo logo. Eles estão até sugerindo um outro nome, que é o deputado José Guimarães. Estão querendo o José Guimarães no lugar do Padilha para fazer a interlocução. Nesta vertente, até ouvi o relator, né, desse projeto dizendo, eu tentei um contato com o Padilha, foi omisso, não respondeu e, consequentemente, a gente foi para frente. Quer dizer, aquilo que sempre foi uma raposona, né, o Lula nos governos anteriores, de uma capacidade de articulação, parece que está perdendo a mão, né? Será que é um novo perfil que está no Congresso mesmo? Será que essa renovação, essa turma que veio da internet, Jabur, para dentro do Congresso, não são mais aqueles políticos carreiristas, etc. Você acha que isso, de certa maneira, está surpreendendo o PT no governo? Eu acho que a inflação política, viu, era mais barato o Congresso
preço antes, agora tá mais caro. Inflação política é ótima. Tá bem mais caro. Mas eu acho que, falando sério agora, eu acho que mudou sim. A gente já falou aqui no último programa, né? Das mancadas do Lula, mesmo no plano internacional, que também mudou. Muita coisa mudou de 10, 15 anos pra cá, né? E me parece, eu sinto isso. Vamos ver os próximos meses. Me parece que o Lula não tá sintonizado ainda. O Lula não se reciclou, não discutiu lá internamente, até porque num partido que tem um líder populista, geralmente não se discute internamente, né? Para que o posicionamento seja renovado, seja atualizado. É o que sai da cabeça do líder e acabou. E essa discussão aí, Café, do marco do saneamento que o Lula tentou mudar, me parece também que remete à questão ideológica, né? Quer dizer, a visão estatizante do Lula contra a visão liberal da economia, né? A visão estatizante da economia contra a visão liberal, né? E você vê, parece que se volta atrás, algo que está mais ou menos bem resolvido. Eu não me aprofundei nisso, mas se exige-se das estatais, do privado, garantias e tudo mais, por que não se exigir das estatais? Por que dispensar a licitação para elas, não é? Quer dizer, voltamos no tempo. E aí, né, doutor Leonardo, um país que tem 50% quase da população sem saneamento básico, quer dizer, a chegada da iniciativa privada de uma maneira republicana, cumprindo a legislação, daria uma velocidade muito grande, né? Você introduzir as estatais nisso pode dar no que nós já conhecemos nesse país, né? Obras que nunca acabam, né? Exatamente, e mais uma vez a gente esbarra nesse viés ideológico, né? Mais uma vez. Eu acho que é consenso, né? Que o Estado hoje, para funcionar de maneira plena, as parcerias públicas-privadas, elas têm que se tornar cada vez mais efetivas, né? E assim, a gente vive um momento, né, que a gente estava discutindo, questão da carteirinha de vacinação, que deve ser apurada, se supostamente cometeu esse ilícito. Falamos do PL da fake news e é o que o Café disse, a gente tem mais da metade da população brasileira ainda em condições precárias no que diz respeito ao saneamento básico. E tem um detalhe que me salta aos olhos em cima desse comentário do Jabor, que esse perfil da Câmara e do Senado, você tem as mesmas pessoas que aprovam para um regime de urgência uma determinada votação, depois, na hora do vamos ver, acabam invertendo, né? Então, se conseguiu aprovar para regime de urgência, isso quer dizer que isso vai ser aprovado. Não necessariamente o Lira até alertou sobre isso. Ele falou, olha, não confie nisso quando aprova para o regime de urgência, que o deputado nem está lendo direito, nem olha, ele está correndo lá, ok, tá a favor, tal. Mas a pressão foi grande. Mas depois, existe também a pressão, foi muito grande. Com redes sociais não se brinca. E do ponto de vista jurídico, evidentemente, né? Quando a gente acaba dando um tratamento diferenciado ao ente público no que diz respeito à dispensa, inexigência de licitação, né? Diferenciais aí que vão fazer com que o ente privado fique numa condição de hipossuficiência para discutir não só o marco de saneamento, mas em outros pontos também. Acho que a gente tem que reequilibrar isso acho que é importante. Voltando rapidinho, antes da gente entrar na pauta local, temos aqui um tema importante. Cleber, você acha que esse fato da carteira de vacinação do Bolsonaro pode torná-lo inelegível? É o caminho? Acharam esse caminho? Eu não sei aí do ponto de vista jurídico, acho que o doutor aqui pode até explicar melhor. O que acontece é o seguinte... vamos lá, é um crime... É um crime comum. É um crime comum, né? Então a gente tá discutindo... Alguém adulterou. Alguém adulterou, né? Foram inseridas informações divergentes da realidade, caso seja comprovado. Esse é um dos possíveis crimes perpetrados que, a depender do julgamento, formando aí um quórum para condenação em segunda instância, que a gente fala de uma condenação colegiada, isso pode inviabilizar, sim, a possível candidatura do ex-presidente nas próximas eleições. Luciano Hang já foi tornado inelegível. Agora, do ponto de vista político, prisão seria uma situação perigosa do ponto de vista político falando, para não tornar o Bolsonaro um mártir, né? Seria jogar gasolina na fogueira, né? Mas e também, eu acho que a dimensão de um crime desse, não sei se comporta até prisão, se chega até esse ponto, né? Não, tem 6 presos.
Sim, mas não é o presidente da República. Você. Né? É o terceiro e quarto escalão que está preso. Curioso que a PGR disse que ele não teria nada, né? Eu acho que aí, Kleber, a tentativa talvez seja mostrar que teve um hackeamento, né? Eu acho que a saída... Vamos aqui partir do princípio que ninguém é inocente nessa parada, né? Qual seria a linha de defesa do Bolsonaro? Eu desconheço, não fui eu, e tudo está indicando que foi um hacker. Usaram até um e-mail do Lula, etc. Será que pode tentar trilhar esse caminho? Eu acredito que sim, porque o Bolsonaro, ele nunca disse que se vacinou. Pelo contrário, ele sempre afirmou. O que seria uma grande surpresa para o país é se ele tivesse vacinado e ter feito aquele discurso. Aí seria uma contradição muito grande. Mas o que estão dizendo que a cúpula em torno dele precisava da carteirinha, não somente ele, né? Então, quem o acompanha. E daí que os assessores teriam cometido o crime. Precisava para entrar nos Estados Unidos, né? Esse é o fato concreto. Não ele, né? Porque não ele também. Não, ele tem a carteira diplomática, né? O passaporte diplomático. Já houve um pronunciamento americano que ele entrou sem comprovação e ele tomou cuidado de não ir em nenhum país que o impedisse de entrar por não se vacinar. O que se questiona é a carteirinha da filha. Da Michelle já está esclarecido que ela publicou que ela vacinou lá e confirma, e aí dos outros assessores, porque por força de lei, inclusive, mesmo agora, ele tem os assessores dele, que é o ex-presidente. Então esses precisariam ter trânsito livre e a carteira de vacinação seria importante. Agora eu achei muito curioso também que a PGR fez o pedido e na hora que o Alexandre Moraes atendeu, ele incluiu um item. Recolhe também o passaporte. Exatamente. E a PGR não recomendou, inclusive, o envolvimento dela. Recuou do passaporte, ele recuou depois. Agora, outro detalhe aqui, rapidamente, é o seguinte: como eu falei anteriormente, o delegado federal que fez o pedido, ele faz parte de um grupo de delegados que trabalha para o ministro Moraes, trabalha para o Supremo, lá na Polícia Federal. Então, existe uma ligação trabalha em conjunto praticamente. Era como se discutiu tanto do Moro e o Delanhol. Seria algo muito semelhante. Muito né? semelhante. Bom, muito bem. Nós temos poucos minutos e aqui no nível local a questão envolvendo a palavra cantada, nós trouxemos inclusive aqui no Cidade 360 essa semana o secretário de Educação, o Nilson Guirardello, que disse que ele, no seio do que ele recebeu, ele não estava na pasta, ele não viu nenhum tipo de irregularidade, né? Tá usando o material do Palavra Cantada, a gente questionou sobre o valor, ele falou, eu não sei comparar as coisas, mas é um tema, né, Jabur, que lá na Câmara vai continuar firme e houve uma denúncia séria de vereadores apontando que há informações até de comissionamento aqui nessa questão da Palavra Cantada. 5.200.000 foi o valor investido no município para esse recurso a ser utilizado na educação municipal. Permanecem as dúvidas no ar, Cafeu, que devem ser apuradas, devem ser esclarecidas pelo sim, pelo não, pelo certo, pelo errado. Recebemos lá o documento? Ou eles estavam... Não. O documento contrato que a gente havia pedido era o processo de compra, que é uma coisa interna, e não o contrato, como eu disse aqui, até foi bom você citar, o contrato a gente teve acesso porque é público. Agora, o processo de compra não nos foi enviado de forma nenhuma, porque nós queríamos saber, entre tantas questões, quem autorizou, quem pediu. E tem uma série de outras dúvidas que o jornal tem lá apurado, tem visto, e que vão ser respondidas aí no momento certo, se a Câmara seguir nessa pegada de questionar esse contrato, né? E tem também as dúvidas todas levantadas aí, país afora, dispensa de licitação, né? Ministério Público investigando em Sorocaba. Eles estão vendendo sem licitação em todos os locais. Valores díspares aí também. Exato, com valores díspares, exatamente. Então tem muita coisa ainda tem muita luz para se jogar nessa questão. Doutor Leonardo, obrigado pela presença aqui, queremos tê-lo em outras oportunidades, porque esse mundo da fake news continua aqui. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Café, eu que agradeço a todos os colegas da bancada e contem comigo sempre que precisar. Jabur, preparando já a grande edição do fim de semana lá do JC. Isso, no forno, o pãozinho tá no forno, lá pelas 10 da noite começamos a assar. A coluna eu já mandei, hein? Tá lá. Kleber Santos vai fazer palestra em Ribeirão Preto. O homem não é fraco, não. Quem que vai estar na plateia lá?
Olha, vou sim, Café, obrigado aí pela observação. Terça-feira vou estar lá no Congresso Estadual de Municípios, é um evento um dos mais importantes do país, que reúne os prefeitos do estado. Vou falar sobre marketing político e as eleições. Tarcísio de Freitas, o Alckmin, Kassab, presidente da Lesp. Vai ser um grande evento. Jabor, não vai dar para pagar o cachê desse homem mais. Ele tá ficando internacional, tá difícil, né? Mas daqui a pouco vai entrar por Skype só. Obrigado. E convido aí prefeitos que estiverem nos ouvindo, assessores, vai ser bem bacana. A minha palestra vai ser no palco 2 lá do Congresso. Muito bem, nós voltamos na próxima semana com o Café com Política. Todos um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Café com Política.